Então era um pouco disso que a gente falava que a gente queria construir Las Vegas, mas não só porque a gente queria construir uma cidade no meio do deserto, mas é porque a gente queria construir a maior cidade de entretenimento do mundo. A nossa ambição era conseguir construir no meio do deserto uma cidade que se tornaria a maior cidade de entretenimento do mundo. Então estávamos indo trabalhar, não somos arquitetos, não estávamos construindo cidade, mas a gente queria trazer agilidade para um ambiente extremamente hostil, extremamente difícil de conseguir aplicar as suas atividades, é uma organização enorme e que se a gente conseguisse fazer tudo isso, com certeza a gente ia trabalhar para conseguir fazer com que isso se tornasse um grande caso de referência mundial de uma transformação ágil. E aí, o que aconteceu com essa história, né? Essa foi a conversa lá no começo. Aí, pulando alguns anos, andando alguns anos aqui nessa história, o resultado foi que eu descobri, né? O trabalho era muito ali operacional, de construir Las Vegas, de trazer uma coisa, trazer outra, construir um trabalho muito na base operacional da organização. E, na verdade, eu descobri que essa base organizacional aí tinha pouquíssima resistência a tudo que a gente estava falando. Na verdade, eles até ansiavam por não conseguir mais trabalhar no modelo que a organização colocava. Logo depois, eu percebi que aonde eu estava encontrando maior resistência não era no operacional. A maior resistência estava no nível executivo, justamente com as pessoas que estavam querendo construir Las Vegas comigo. E não é uma pessoa, tá? É uma coisa que eu vi em várias pessoas. Um mindset que eu vi replicado em vários momentos. Muito forte, digamos assim, no topo da pirâmide, dentro da alta liderança. E aí, assim, no final, não conseguimos construir Las Vegas, certo? Mas a intenção era muito essa, né? Quando a gente começou lá e tive essas descobertas. Então, queria saber de vocês, quem trabalha numa empresa que está passando por uma transformação digital? Levanta a mão. Bastante gente. Agora eu vou perguntar para vocês, o que vocês acreditam que é a maior barreira para uma transformação digital? Mindset, cultura. Ok, vocês já acertaram, gente. Olha que lindo. Essa pesquisa da McKinsey mostra que 33% das barreiras identificadas para adoção de transformação digital está realmente nos desafios comportamentais e desafios de cultura de uma organização. Então, é isso mesmo, né? Acho que sem nenhuma grande novidade falando sobre isso. Então, é claro, né? Só para reforçar de que uma organização que está querendo fazer isso precisa olhar muito para essa questão de cultura. Tá? E aí você fala assim, mas como é que você molda, né? Como é que você muda uma cultura de uma organização? Não é tipo um documento, você vai lá, apaga e escreve outra coisa no lugar. Não é assim que funciona. A cultura é muito a forma como as pessoas se comportam. Então, mudar a cultura geralmente está muito associado a você pensar em mudar o comportamento das pessoas. E como é que você consegue mudar o comportamento das pessoas? Aqui tem um framework da McKinsey de como você consegue fazer isso. Então, assim, quando a pessoa fala, eu vou mudar o meu comportamento se eu conseguir ver os meus líderes e os meus colegas de equipe se comportando diferentemente. Então, um passo importante para a mudança de comportamento é a gente trabalhar essa questão aqui do role modeling, ou seja, ter pessoas que sirvam de exemplo para mim e eu consigo ver que o meu ambiente está começando a trabalhar de uma forma diferente, logo eu posso mudar meu comportamento por conta disso. Seguido de conseguir disseminar o entendimento e o conhecimento sobre aquilo. Então, muito forte a ideia de que não é só uma questão de eu dar um treinamento. As pessoas precisam, de fato, comprar aquilo e acreditar naquilo e passar a ser defensores daquilo dentro da organização. Então, eu vou mudar meu mindset se eu entender, né, o que está sendo perguntado para mim e isso faz sentido, ou seja, eu acredito nisso, isso faz sentido para mim. Outro ponto que eu vou mudar meu comportamento se tiver desenvolvimento de talentos e habilidades. Outro aspecto importante, né, é que eu preciso saber o que fazer quando eu tenho que fazer uma coisa diferente. Ok, mas como eu faço coisas diferentes?
estou capacitado para conseguir fazer coisas diferentes? Eu sei o que eu tenho que fazer? Então aqui é a ideia de que eu vou mudar o meu mindset, o meu comportamento, se eu tenho habilidades e oportunidades para comportar-me de uma nova forma. E a última característica que eu tenho aqui é sobre mecanismos formais de reforço. Então, outra coisa fundamental para você conseguir mudar o comportamento é você olhar para as estruturas, processos. Não adianta nada você falar que a gente pode mudar o escopo, se no final tem um processo que diz que se mudar o escopo vai ter que chamar Jesus para resolver o problema. Né? Então, o seu processo precisa estar condizente com o que está de fato acontecendo e o que você está querendo trazer de mudança cultural, para que isso sirvam de sistemas de reforço na sua mudança cultural. Aí aqui podia ser, sei lá, treinamentos de vários dias falando sobre isso, né? Mas assim, vou focar um pouquinho no primeiro, dar um zoom ali no primeiro, que é role modeling, né? Então, como a gente precisa que as pessoas de fato comecem a se comportar de uma forma diferente, e aí falando mais especificamente de algumas pessoas que são muito chaves nesse processo, né? Olhar para a liderança. A liderança também precisa se comportar de uma forma diferente. As pessoas precisam, não adianta nada falar que a gente tem que ter colaboração, se quando vê uma requisição de um gerente para o outro, um gerente vira e fala, não, eles não ganham nada com isso, eu não vou ajudar. Né? Então, a liderança de fato precisa começar a se comportar de uma forma diferente para conseguir gerar a mudança cultural dentro das pessoas. E aí, aqui eu gostaria de dar um zoom sobre como que as pessoas reagem à adoção de métodos ágeis. Então, falando sobre o nível operacional, como que o operacional reage, né? E aqui não estou dizendo, não tem uma pesquisa super fundamentada, é mais o que eu tenho observado e é muito, não traduz 100%. Isso aqui não é nunca 100%. Tá? Claro que tem resistência no nível operacional, mas em geral, Agile é uma mensagem que pega muito bem para o nível operacional por várias razões, porque ele começa a ter mais empoderamento, começa a ter mais autonomia, ele consegue se dedicar a tarefas que realmente agregam valor, conseguem expor os problemas para que eles consigam ser resolvidos, conseguem fazer com que as mudanças sejam bem-vindas, a gente consiga que isso não seja um processo tortuoso, não tenha que se comprometer com coisas que eles não estão confortáveis a se comprometer. Então, assim, e no final deveria ser um processo que fosse mais divertido, né? Não deveria ser uma tirania, como às vezes mas o operacional deveria estar ali nesse mood, né? O mood operacional em geral eu vejo como sendo esse mood aí de coração. E como é que reage o nível executivo? Há um tempo atrás era uma coisa um pouco diferente. Aliás, se a gente olhar para a história da agilidade no Brasil, a história da agilidade no Brasil começa muito no nível operacional, fazendo o que a gente chama de agilidade de guerrilha, e vai então ganhando mais confiança, sendo adotado em mais times. De repente pode até chegar a escalar isso na organização, chegar na média gestão, ou de repente numa alta gestão, mas aí morre. Muitas vezes morre. São poucos os casos de sucesso do Agile de guerrilha. Isso numa época que o nível executivo não olhava muito para essa questão de agilidade, ou não gostava muito dessa ideia, né, de autonomia, descentralização de poder e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que o cenário é diferente. Hoje em dia, as organizações estão vendo com a transformação digital que precisam começar a responder mais rápido, que precisam começar a reduzir os riscos, precisam ver os resultados das iniciativas mais cedo, precisam ter melhor visibilidade sobre o trabalho que está sendo conduzido na organização e veem que, de repente, métodos ágeis conseguem ajudar eles a ter isso. Então, uma vez tendo o executivo também querendo fazer a mudança, como que reage no nível tático? Aqui é onde a gente tem o maior problema, né? Que é onde você tem a descentralização de poder, então você acaba perdendo um pouco de poder, onde você de repente não consegue encontrar o seu novo papel, muitas vezes acaba até vendo um risco de perder o seu emprego, porque não consegue entender como vai interagir com aquilo tudo, e às vezes até joga contra a iniciativa para minar a iniciativa. Então é uma área, o nível médio ali, a média gestão, você precisa se preocupar muito com essas pessoas, porque elas têm um papel fundamental na transformação. Elas não são jogadas de escanteio, elas não deixam de existir, não é nada disso. Na verdade, elas são muitas vezes lideranças que precisam comprar para conseguir, inclusive, também fazer aquele papel de role modeling e começar a se comportar de uma forma diferente.
Tá? Mas de acordo com uma mensagem de repente chega nessas pessoas, elas podem causar essas 3 impressões aqui de formas diferentes para cada uma delas. E aqui, o que eu acredito é que a transformação acaba tendo que ser tanto top-down como bottom-up. Então, lá em cima, a coisa precisa começar a mudar, e lá embaixo precisa mudar também, porque não vai ser só de convencer os executivos que a gente precisa fazer de uma forma diferente, mas de fato fazer diferente lá embaixo também é importante. Então você precisa fazer a transformação bottom-up, ou seja, trabalhar na execução, fazer com que as pessoas de fato comecem a trabalhar de uma forma diferente, e fazer as mudanças também acontecerem top-down. Então precisa acontecer os dois juntos aqui. E aqui o meu objetivo é focar um pouco nessa conversa aqui, tá bom? Então assim, como que é a reação em relação à adoção de métodos ágeis por executivos. Aqui a primeira conversa diz que é legal, agora a gente vai dar um drill down no é legal e perceber que de repente tem cenários, né, em que existem ali alguns conflitos entre o que a gente precisa fazer para conseguir extrair o máximo do mindset ágil e o que a liderança de repente acredita pelas suas próprias crenças, pela forma como trabalhou a vida inteira, viu as coisas acontecerem, e por várias razões que estabeleceram o modelo mental que eles têm hoje. Então a ideia é explorar um pouco esses 4 pontos, mas eu acho que destacar eles e preparar eles, que provavelmente eles serão discussões que você encontrará nesse processo e que precisa estar atento, tá? Então, e não tem certo e errado aqui, tá? Modelos mentais diferentes, e tem coisas que no meio da jornada eu descobri que eu queria fazer com mindset ágil, e tem contexto no qual o que o executivo quer faz mais sentido do que a melhor resposta ágil. Então vamos lá, vamos falar sobre esses 4 pontos, vamos ver quais são eles. Então, número 1 é transformações Big Bang. Alguém está passando por uma transformação Big Bang? Vamos falar o que é uma transformação Big Bang. Uma transformação Big Bang é uma transformação na qual a organização decide que precisa fazer, que quer fazer ágil, que quer adotar, fazer a transformação, seja ela uma transformação digital ou uma transformação ágil, ela quer fazer essa transformação e ela quer fazer isso muito rápido, com muita gente, geralmente toda a companhia ou uma grande parte dela, e fazer esse processo de mudança num curto espaço de tempo. Isso é uma transformação Big Bang. Você faz um Big Bang dentro da organização. É uma forma de fazer mudança. E aqui eu já vi contexto de transformação Big Bang. Já vi organizações fazendo transformações Big Bang. Por que isso é um tema? Né? Por que eu estou falando sobre isso? Tá? Se você for entender, tá? Por exemplo, um executivo, um CEO que fica dentro de uma empresa, ele fica numa empresa em média de 5 a 10 anos, que nem é um prazo tão curto, mas de repente para uma transformação é um prazo super curto, dependendo do tamanho da organização. E ele precisa de qualquer forma, mesmo tendo de repente 10 anos, mostrar resultado ano a ano. E precisa mostrar resultados muito rápidos. Porque ele está no cargo executivo, tem que prestar conta para não sei quem, investidor de repente, conselho executivo. Ele precisa de fato ver esses resultados, mostrar resultados. E aí ele acaba, né, vendo essa questão de transformação digital e pensa em fazer isso como sendo uma transformação Big Bang. Ele demanda para a transformação Big Bang porque ele entende que eu preciso mudar, eu descobri que estou muito atrasado e eu não quero passar anos mudando, eu quero mudar o mais rápido possível. Tá? E ele acaba demandando a transformação porque faz muito sentido, né? Se eu tenho pouco tempo para agir, eu não tenho muito tempo para mostrar resultados, preciso mostrar resultados rápidos, a transformação Big Bang é esse caminho. É uma forma rápida de fazer transformação. Bem, só que aí quando ele está comprando essa transformação, o que ele pensa é mais ou menos alguma coisa parecida com isso, né? Vai vir aqui um pessoal, né, que pode ser uma consultoria, pode ser uma área interna, que vai vir e vai colocar algumas práticas e métodos. Certo? Ele tem um conjunto de práticas e métodos. E aí eu vou aplicar esse conjunto de práticas e métodos no meu time. E aí essas práticas e métodos vão moldar o que eu espero dentro do meu time.
Essa é muitas vezes a ideia de como ele está pensando ali em como a gente instala o ágil na organização. Assim, você instala ágil assim. Só que na verdade o que acontece não é isso. O que acontece é mais parecido com isso. Tá? O que acontece na realidade é você tem um problema, né, e você analisa o contexto no qual você tem e começa a colocar algumas ferramentas que resolvem o problema de hoje. Tá? Você não está com tudo feito. E você já começa com o time. Você não começa numa mesa escrevendo um processo X, Y, Z. Você começa com o time, avaliando o contexto com o time e vendo quais ferramentas fazem sentido naquele contexto. E aí esse time vai se desenvolvendo e consegue moldar o seu método a seu favor. Ou seja, não é o método que molda o time, é o time que molda o método. Então essa é uma grande diferença que de repente não é conversada num processo de compra de transformação digital. E que o resultado é tão imprevisível quanto essa imagem aqui. Não é aquele círculo redondo dentro de um outro círculo, super confortável, super aconchegante, que todo mundo gosta muito de ver. É uma coisa mais próxima e imprevisível, aleatória como essa daqui. Não vai ser, o end state de uma equipe não vai ser igual ao end state de outra. Eles podem tomar caminhos diferentes e terem características diferentes por terem, de repente, até contextos diferentes. Ok. Entendido isso, a gente entendeu, então, que um tamanho não serve para todos os casos. A gente vai ter que, na verdade, entender caso a caso. Então, assim, essa conversa está começando a ficar complexa. Né? Você tem um, coloca para todo mundo, e aí todo mundo é moldado por aquilo e feito, é mais fácil. Agora, assim, falando que a gente vai ter que aprender no meio do caminho tudo isso, está ficando complexo. Tá? E outra coisa que eu também vejo como um problema que muitas vezes tem, é que o recomendável é utilizar métodos ágeis para implantar métodos ágeis. Então, assim, pode parecer um pouco, digamos assim, redundante, né, essa frase, mas eu já vi implantação de métodos ágeis waterfall, sim. Já vi isso muito bem. E como é que funciona? Por que eu estou falando disso? Né? Porque, assim, é a ideia de que eu não vou para uma mesa fazer uma análise de qual é o processo, aí depois eu vou para uma fase de implantação desse processo, aí depois eu vou para uma fase de testar se esse processo funcionou. Né? Isso é o que a gente chama de waterfall, certo? Fazer uma análise de qual é o processo que precisa implantar, implanta o processo e vai seguindo fase a fase. Uma implantação de métodos ágeis deveria ser algo muito mais próximo de eu faço numa parte da organização esse processo todo, depois eu vou para uma outra parte e faço esse processo todo, e pode ser diferente aqui os processos, porque a gente sabe que o modelo não serve para todos. Então, assim, ficou ainda mais difícil, né? Tem que aprender a testar esse modelo, não é fazer uma coisa de um chunk só. Não está casando muito aquela conversa de Big Bang. Né? A gente queria fazer um negócio rápido e está ficando difícil de fazer rápido com tanta coisa diferente assim. E mais, não acaba por aí, né? Quando a gente fala de uma transformação digital, a gente não está falando de fazer Scrum. Né? A gente está falando de fazer com que a organização consiga responder de uma forma mais ágil. Não é sobre fazer XP, não é sobre escrever teste, certo? Não é sobre isso. Claro que isso vai estar lá no meio, mas fazer uma organização responder mais rápido, não adianta nada você fazer Scrum se você tem um processo de financiamento de projeto que você financia projetos na base de anos. Esse aqui é um projeto de 2 anos. Agora eu vou pegar um time, colocar numa sala, fazer Scrum e estocar funcionalidade durante 2 anos até lançar isso daí. Isso não vai te dar business agility, isso não vai te dar agilidade de negócio. Então, o cara que está comprando lá em cima, ele quer comprar porque dá agilidade de negócio. E aí você vai precisar rever tudo isso daqui. Sistema de incentivo, governança de projetos, financiamento de projetos, contratação de novos talentos, avaliação de desempenho, provisionamento de infraestrutura, marketing e mídia digital. Tudo isso você vai precisar rever dentro de uma transformação. Ou seja, aquele cenário que estava complexo ficou mais um pouco complexo. Então, vamos dar um exemplo, então. Então, por exemplo, muitas organizações utilizam esse modelo aqui de priorização dentro de um portfólio de projetos, por exemplo. Que é o quê? É utilizar o hipopótamo como método de priorização, HiPO, que é Highest Paid Person Opinion, a opinião da pessoa mais bem paga. Então, utiliza a opinião da pessoa mais bem paga para priorizar as demandas do que deveria compor o backlog organizacional. Numa transformação digital, não deveria ser assim. Deveria ser algo que começa com a ideia de esse backlog organizacional precisa representar de alguma forma a necessidade do cliente. Esse backlog que a gente está falando.
E aí, a gente vai ter um grupo de pessoas que estão querendo representar a necessidade do cliente, conhecem a necessidade do cliente, que estão mais próximas do problema do que alguém que de repente está em esferas muito acima do que de entender como que está o problema do cliente hoje. Pessoas que conhecem o problema do cliente, e essas pessoas vão ter que colaborar e em conjunto entender como que esse backlog organizacional melhor representa a necessidade do cliente. Qual é o problema aqui? Se isso não for bem feito, isso vai virar rivalidade interna. O que isso vai acontecer é que, na verdade, as pessoas vão lutar para conseguir ganhar a prioridade, para conseguir entregar mais projeto, para conseguir aparecer melhor no fim do ano na foto. E você, na verdade, vai estar fazendo a mesma coisa com outros nomes, como o Craig Larman disse ontem. Então, esse é um exemplo de complicação que você vai ter e mudança que você vai precisar fazer. Ao mesmo tempo, né, então, assim, já vimos que é um cenário complexo, mas ao mesmo tempo, tem um outro argumento que também é muito relevante, que é, tem aí, né, uma época de constante disrupção, um monte de empresa cada vez mais ganhando espaço no mercado, empresas sendo disrompidas, porque quando percebe que precisa mudar, já nem dá mais tempo de fazer a mudança, já perdeu. Então, assim, as empresas já precisam se olhar para isso, já precisam olhar para conseguir reagir com isso com mais fluidez, com mais rápido. E aqui tem um gráfico da McKinsey, onde a gente analisa, aqui no caso da direita para a esquerda, lá na direita os casos em que já tem digitalização total, e na esquerda os casos que não precisam lidar com digitalização. Esse aqui é um mercado que não precisa. E aí eles identificam como cada indústria se posiciona nessa escala, em cada um desses momentos. Então, por exemplo, a primeira que a gente tem aqui é a indústria de mídia e entretenimento. Já é um caso, por exemplo, no qual tem uma indústria em que digital já está alcançando o mainstream. Isso já deveria estar sendo a maior parte das empresas já falando sobre isso. E as que não estão falando estão falindo. E quem não está fazendo está falindo. Então, assim, a disrupção digital atinge todas as indústrias, mas em diferentes níveis. Então, assim, tem que avaliar, né? Se você pegar para avaliar aqui onde que está, você pode de repente entender que você tem mais ou menos tempo para reagir. E aí eu vou entrar no... Isso aqui tudo isso aqui tá... A maior parte disso aqui tem as referências, são documentos públicos da McKinsey. E aqui é como fazer mudança complexa. E é um documento da prática de orgs da McKinsey. E eles falam sobre três formas de fazer isso. Uma forma que é através de transformação linear. O que é transformação linear? Eu pego uma parte da organização, começo a fazer a mudança, introduzo a mudança, aceito a mudança, vou para outra parte da organização. Começo a fazer a mudança, introduzo a mudança, aceito a mudança, funcionou, vou para outra parte da organização. E vou fazendo isso até acabar. Então, é a transformação linear. Outro modelo é a transformação geométrica, que eu já vejo bem mais ser adotada. Como é que é? Eu pego uma parte pequena da organização, pego um time, faço mudança nesse time. Aí depois, ok, comprou. Agora o meu próximo passo, ele não é do mesmo tamanho do primeiro. Ele é pelo menos 2 ou 3 vezes do tamanho do anterior. Então agora eu vou pegar 3 times e vou fazer a mesma mudança em 3 times. Agora eu vou pegar 6 times e vou fazer a mesma mudança em 6 times. Até conseguir alcançar toda a organização. E a famigerada transformação Big Bang, no qual eu pego toda a organização e faço a mudança. Tá bom? Eu já fui um crítico da transformação Big Bang. Hoje, tendo visto casos no qual a empresa diz para você: eu tenho 2 anos e eu vou falir. E os números já estão dizendo isso. Então, assim, vamos transformar 1 a 1 aqui? Né? Se eu estou aqui no começo desse gráfico, do que adianta fazer uma transformação linear? Se eu estou aqui, o bicho já está pegando para mim. Do que adianta fazer uma transformação linear? Então, assim, eu vejo que transformações Big Bang é um caminho, né? É uma solução. Existem casos em que é talvez a única solução, mas devem ser utilizadas com muita cautela. Tá? Então, transformações Big Bang requerem muitos recursos, mas apenas por um período limitado de tempo. Este modelo pode ser o melhor se a necessidade de transformação é urgente.
múltiplas áreas compartilham muitas funcionalidades em comum, difícil conseguir separar áreas para conseguir fazer a transformação, e existe pequena resistência, porque todo mundo na organização já entende que tem que fazer uma mudança. Tá? Nesse caso aqui já existe um apetite por transformação. Se você está no contexto mais próximo desse, talvez o Big Bang possa vir a ser a solução para você. E Big Bang, eu imagino uma coisa ainda assim, tá? Big Bang não é assim, eu não acredito que é assim, vou me transformar. Me transformei. Agora estou transformado. Não acho que exista isso, né? Eu acho que existe aí um caminho de transformação. Então, eu acho que uma transformação Big Bang deveria entregar algo mais próximo disso. Você fazer em larga escala o set inicial de coisas que eles precisam para conseguir começar a jornada deles de moldar o seu método. Né? E olhar também para todas aquelas questões que a gente falou anteriormente para fazer a parte de reforço reforçar os mecanismos formais, né? Ter os mecanismos formais de reforço. Então, é importante entender, né, que até mesmo numa transformação Big Bang, isso é o começo de uma jornada. É para você vamos começar bem. Ao invés de começar, de repente, cometendo um monte de erro, vamos começar bem. E aí a gente começa eu tenho certeza que só começar bem já traz resultado. Eu já vi isso, já traz resultado. Já traz o resultado, trazer resultado financeiro mesmo. Já traz resultado financeiro só começar bem. Mas isso é uma jornada, né? É um tempo, de fato, os grandes ganhos vão vir com o tempo. Então hoje, já fui um crítico feroz da transformação Big Bang. Hoje eu acho que existem contextos, situações onde pode fazer sentido fazer uma transformação Big Bang, sim. Outro ponto que pode vir a ser um conflito com o nível executivo é falar sobre passo sustentável. Então, se você for olhar, muitas vezes, acho que aqui casa um pouco do que com o Go Horse Gourmet, que a Erika falou, né? Que a liderança começa a ver como um time fazendo alto volume ali de horas extras, é um time comprometido. Esse pessoal aqui está comprometido com a entrega, eles estão batalhando para fazer essa entrega. Né? E que ele também gosta que tenha alta divisão de recursos. Ninguém pode estar parado. Foi o que o Craig Larman falou ontem. Né? Fazer um design organizacional que faça com que a sua System Optimization Goal seja business, né? Deixar as pessoas ocupadas. Foi o que o Craig Larman falou ontem. Então, esses dois pontos aqui eu vejo que acabam resultando nesse terceiro, que é ter um alto foco em metas de curto prazo. Porque você não vai conseguir fazer isso aqui durante muito tempo. Certo? Então você precisa atingir uma meta de curto prazo, fazer um relaxamento no sistema para começar o estresse de novo. Então fica nesse estresse, relaxamento, estresse, relaxamento, estresse, relaxamento do sistema. E muitas vezes a liderança concorda com esses três pontos, né? Apesar de que, né, quando a gente fala sobre Extreme Programming especificamente, que é uma coisa que é super rigorosa, exige uma grande disciplina, que requer um grande foco, por mais que você se dedique, não existe como fazer Extreme Programming por mais de 8 horas por dia durante muito tempo sem cometer erros. Então isso aqui já é dado, né? Acho que qualquer versão do Extreme Programming Explained vai dizer isso. Tá? Então o que o Ágil acredita não vai muito por essa linha. Mas na verdade não é nem o Ágil, tá? Stanford, qualquer estudo sobre produtividade vai dizer a mesma coisa. Tá? Que assim, fazer muitas horas extras é uma ótima forma de você diminuir a sua produtividade. Então aqui é basicamente uma fórmula desse estudo aqui de Stanford, na qual você vai ter, de um lado, a equipe fazendo 60 horas, multiplicada pela produtividade de 60 horas, e de um outro você vai ter a equipe fazendo 40 horas, multiplicada pela produtividade de fazendo 40 horas. E que o output final é fazer menos horas ainda entrega mais. O output final ainda é maior, de acordo com esse estudo aqui de Stanford. E se você não gosta, não gosta de Stanford, me dá outro. Tem outro aqui de baixo, tá? Que também olha assim, descobriram que o ponto certo é 40 horas por semana. Tá? E você pode adicionar outras 20, que no começo adiciona um pouquinho
de produtividade, mas em 3 a 4 semanas começa a ter produtividade negativa. Então, a gente pode até achar que o time está comprometido por fazer hora extra, mas em resultado mesmo não vai trazer muito. Outro ponto, né, quando a gente fala sobre auto-utilização da capacidade, né, XP também diz que a gente precisa criar slack no planejamento, ou seja, a gente não pode utilizar todo o planejamento, porque 3 razões aí do porquê que a gente não pode fazer isso que eu vou falar, mas eu vejo que muitas vezes existe o que o Carl Larman falou ontem, né, de deixar todo mundo ocupado, auto-utilização. Na verdade, eu não vou nem dizer auto-utilização, eu vou dizer super auto-utilização. Super alocar as pessoas. Então, eu não quero extrair 100, eu quero extrair 120% das pessoas. Extrair o máximo delas, né? Ter a máxima produtividade. Só que não necessariamente isso vai gerar isso. A 3M, por exemplo, já entendeu isso e ela só aloca 85% da capacidade dela, declaradamente. O Google não aloca outros 20%. Né? Então tem empresas que já estão fazendo isso. E não está fazendo isso porque é bonzinho, né? Não é porque é bonzinho. Bem, aí assim, não vou explicar a teoria de filas, nada disso. Tem assunto aí bastante. Vou só passar que eu vejo que tem 3 razões para gerar essa auto-utilização. Ou sempre estar se planejando para auto-utilização. Não levar em consideração a variabilidade intrínseca de desenvolvimento de software. Não entender nada sobre como filas acabam afetando o desempenho econômico. E não conseguir ver qual que é o inventário de trabalho em progresso. Não ter isso visível. Eu vejo que como a gente tem essas 3 coisas, a gente acaba, muitas vezes, as lideranças acabam fazendo a superalocação, a superutilização, por não ter não estar fazendo ou olhando para essas 3 coisas. Isso explica um pouco o porquê isso acaba acontecendo. E, quando a gente fala de curto prazo, né, metas de curto prazo, quero foco, que você consegue fazer trabalhando daquela forma, quando a gente está falando de uma transformação, é importante que a gente sempre fala na McKinsey de fazer transformações que sejam significantes e duradouras. Significant and lasting. Lasting significant improvements. Então, aqui no caso, tem que ser duradouro. Então tem que ser uma coisa que vá ficar por muito tempo. Então é importante você fazer verificações regulares de saúde e entender se o clima daquilo está bom, se está funcionando, se a equipe está com saúde, se aquilo ali é uma coisa que você consegue fazer durante muito tempo. Que isso é um passo sustentável, é um passo no qual você consegue sustentar esse passo por muito tempo. E isso também isso também bate com a outra meta lá, na meta de curto prazo, né? Metas de curto prazo são importantes, mas não são tudo. Tá? Fazer hora extra pode fazer, mas não acreditar que isso vai resolver os seus problemas e que sempre que der problema é só fazer hora extra que vai salvar. De repente dar uma alocada maior na capacidade de uma vez ou outra pode ser um caminho. Mas o ponto é, tudo isso tem que ser muito utilizado com parcimônia e levando em consideração que não são tudo. Né? Você vai ter que pensar em Slack, vai ter que pensar para ter um passo sustentável de uma forma como um todo. E isso sim traz o que a gente chama de antifrágil, né? Estabilidade e conseguir reagir apesar de outros eventos externos. Se você está 100% alocado, qual espaço você tem para reagir? Bem, outro ponto que a gente tem aí, que eu vejo que também com uma discordância, é a parte de contratar desenvolvedores. Então, a empresa já entendeu que ela precisa contratar desenvolvedores. Estamos falando de transformação digital, TI é core, conhecimento TI precisa estar dentro da gente, a gente precisa mudar isso. Ok, mas seguinte, eu ainda penso que desenvolvimento de software é uma commodity. Né? Como é um paradigma de pelo menos 20, 30 anos aí já sendo aplicado. Então, se é uma commodity, a commodity mais barata a melhor commodity sempre é a commodity mais barata. Então, se eu for no açúcar, comprar açúcar, o melhor açúcar é o açúcar mais barato. Não tem muita diferença entre os açúcares. Vou no açúcar mais barato. Então, no desenvolvimento, eu vou pegar o desenvolvimento mais barato. E aí, então, se eu contratar desenvolvedores baratos, esses desenvolvedores acabam reduzindo o custo. Só que não é bem assim, certo? Aqui tem um estudo da McKinsey, uma análise com mais de 1.600 times de software,
mostra que os times de alto desempenho conseguem desempenhar significativamente acima em todos os aspectos de desenvolvimento de software. Esses times conseguem superar os outros por fazer lançamentos ao mercado, mesmo tendo menos pessoas e entregando com menos defeito. Ou seja, não é uma coisa linear, né? A medida de performance ela não é linear. Os caras que estão no topo, eles não entregam o próximo nível, né? Eles entregam muito níveis acima. Então, assim, trazer os caras do topo tem um resultado muito diferente quando a gente fala em desenvolvimento de software. Contratar as pessoas do topo tem um impacto muito diferente em desenvolvimento de software. Tá? Então, o C-Level precisa começar a ter um papel mais ativo nessa mudança. Porque uma organização que quer ter TI como core vai ter que começar a fazer software de classe mundial, vai ter que se preocupar em utilizar as práticas de nível internacional. Não vai ser fazendo o Go Horse Gourmet que a gente vai chegar lá. E aí como é que você faz, o que é então esse negócio que eu estou falando aí de prática de desenvolvimento de classe mundial? É nada mais, nada menos que a gente está sempre falando também por aqui, né? Que é o que? É DevOps, é automação de testes, é fazer uma arquitetura baseada em API, é você ter produtividade e qualidade, não deixar um pelo outro, fazer gestão de portfólio, analisar a eficiência econômica dos produtos. É você... Bem, aí tem 15 práticas, não vou ler todas elas. Mas assim, acho que não é muito difícil entender, né, que se eu pegar uma consultoria X do mercado que ninguém conhece, vamos pegar um exemplo, em consultoria Vai Cavalo. E aí você, né, não vai ser contratando nos desenvolvedores da Vai Cavalo, que está lá no meio da curva de performance, que você vai conseguir fazer tudo isso daqui. Ou que tudo isso aqui vai funcionar. Tá? Então, esse é outro ponto aí que você precisa tentar quando for trazer gente, porque você vai ter que lidar com tudo isso. Né? E que pessoa que você vai trazer para conseguir lidar com tudo isso? Outra discussão que eu também vejo em algumas organizações é sobre valor versus custo. Então, assim, trabalhei numa organização uma vez que tinha um grande processo, era assim, quando chegava uma demanda, o pessoal ia trabalhar em cima da demanda, só que a demanda, na verdade, ela precisava fazer uma grande etapa de análise antes dela ser aprovada. E aí, o que eles faziam? Eles faziam uma sessão, uma reunião, reunia 25 pessoas, de tipo várias áreas da empresa. Essas 25 pessoas se sentavam o dia inteiro numa sala, ficavam desenhando uma solução, e aí não dava tempo de terminar, aí tinha que marcar outra sessão, e aí eles faziam isso 2 vezes por semana, e 2 vezes não dava tempo, e aí fazia isso durante 6 meses. Aí eles tinham tudo escrito, tudo planejado, tudo orçado, e aí, ótimo, agora sabemos quanto o projeto vai custar. É um esforço muito grande, né? É um investimento para você conseguir descobrir isso, assim, é um investimento herculano para você conseguir ver tudo isso. E o processo da empresa era rígido, você fala, você tem que fazer isso. E você não pode mudar o escopo depois, porque senão vai ter que mudar tudo isso também. Então, o processo já vinha dessa forma, né? E aí tinha aquele esforço enorme em identificar o custo. E como é que funcionava para identificar o valor daquilo ali? Para identificar o valor, quando eu conversei com a área de negócio, era mais ou menos assim, eles iam no concorrente, aí eles viam as funcionalidades que tinham lá, e eles viam as funcionalidades que a gente não tinha, e acabou. Era isso. Então, basicamente, toda a identificação de valor, até construíam um business case e tal, mas toda a identificação de funcionalidade, toda a etapa de descoberta era feita baseando o que o concorrente tem e que eu não tenho. Era meio que isso. Então, eu vejo que é muito diferente o que as empresas acabam investindo em descobrir o valor das funcionalidades por o que a empresa acaba investindo para descobrir o custo da funcionalidade. Tá? Por que a gente investe tão pouco em descobrir o valor de uma funcionalidade tanto para descobrir um custo? Porque eu vejo que a gente está no mindset de catapulta. O que é o mindset de catapulta? Essa é uma metáfora que o Juan usa muito, mas que eu acho muito boa, né? Porque basicamente quando você está numa catapulta, você basicamente já tem um alvo, e aí você vai com uma catapulta acertar aquele alvo. Vai ser média a distância do alvo até a catapulta, o impulso que você precisa dar, o peso do objeto que você vai atirar, né? E aí todo o jogo ali se baseia em vamos construir uma boa catapulta, né? Então assim, toda coisa é como construir a catapulta. A conversa nunca é sobre o alvo, porque o alvo está ali parado, não se mexe, é só ir lá, se
Se você souber construir uma boa catapulta, não tem como dar errado. Então fazer descarte de projeto não é uma opção. Porque o projeto sempre vai dar certo, né? Fazer experimentação, para que experimentar? É só fazer direito, né? Não precisa experimentar. Então quando você está no mindset de catapulta, é isso que acontece, né? Então, a gente já sabe o que o cliente quer, o alvo é aquele ali, é só construir a catapulta, e aí os melhores engenheiros de catapulta é quem eu quero no meu time. E deveria trabalhar muito mais com a ideia, né, com o mindset de míssil teleguiado. O que é um mindset de míssil teleguiado? Não importa a direção que solte esse míssil, ele vai se autocorrigir e vai atrás do alvo. E uma coisa eu sei, o alvo vai mudar, o alvo vai se mexer. Então, imagina fazer uma catapulta para acertar um alvo que está em movimento. Até construir a catapulta, o alvo já passou. Então, o míssil teleguiado, né, a gente sabe que a gente não quer um plano. O que a gente quer é conseguir fazer com que esse míssil consiga fazer planejamento de curto prazo, consiga fazer uma experimentação e corrigir e ir até onde o alvo se encontra. E eu vejo que a gente não tem essa mentalidade de míssil teleguiado. Tem muito mais a mentalidade de catapulta, né? Aqui é um experimento que eu vi nesse livro chamado Black Swarm Farming, na qual eles quiseram pegar uma empresa, pegaram todas as funcionalidades dessa empresa. Aí eles fizeram uma análise que se chama Cost of Delay, custo de atraso. Se eu não implantar essa funcionalidade, quanto eu começo a perder de dinheiro? E aí faz isso através de uma unidade de tempo. E aí eles fizeram essa análise para todas as 3.000 funcionalidades da empresa, né? Deram um tempinho aí. E aí eles ordenaram elas e plotaram elas num gráfico. E aí eles viram que tinha esse gráfico aí que tem até uma cauda longa, né? Isso aí se chama distribuição de cauda longa, se chama distribuição de Pareto, 80-20, tudo isso é a mesma coisa, que basicamente o que você tem aqui no topo é totalmente mais relevante do que está na cauda inteira. Então essa é uma organização que deveria parar tudo o que está fazendo e atacar aquelas 3 funcionalidades que estão lá no começo da curva, porque todo o resto é efeito marginal. Todo o resto que ela está fazendo, as outras 2.997 funcionalidades, é efeito marginal. E a empresa não sabia disso. Eu nunca tinha colocado, as entidades estavam ali fazendo custo. Estava ali e falava, como é que eu construo catapulta? Vamos construir a catapulta correta para as 3.000 funcionalidades. Então assim, gente, eu queria revisar aqui, né, os 4 pontos que eu passei. A gente tem, acho que, realizar a transformação do Big Bang, avaliar contexto, entender exatamente do que você está falando, entender exatamente da onde a gente quer chegar, onde a gente está. Né? Acho que sim, é uma opção, mas para cenários muito bem classificados ali, não é para qualquer cenário, como de repente pode ser vendido. E transformação Big Bang não vai te deixar no estado transformado, né? Ela vai te habilitar a começar a sua jornada. Ajustar ali para conseguir ter um passo sustentável, entendo que às vezes a gente tem que fazer mais, às vezes um pouco, mas assim, entender como é que a gente consegue fazer um passo sustentável. Isso não só no nível do time, mas no nível organizacional, né? Como é que eu aloco a minha capacidade, planejo metas de longo, curto, médio prazo, faço verificação no meio de saúde. Fazer transformação digital é começar a produzir software de nível mundial. Então, eu vou precisar sim dos melhores desenvolvedores para fazer isso. Então, eu tenho um processo de contratação que me habilita a conseguir contratar essas pessoas. Eu estou disposto a contratar essas pessoas. Eu estou querendo ir atrás delas. 4, eu quero investir muito mais em valor do que em custo. Né? Acho que essa história de passar 6 meses, 25 pessoas, 2 vezes por semana, não faz muito sentido quando a gente está fazendo um míssil teleguiado. Tá bom? Gente, é isso aí. Alguém tem uma pergunta? Rafael, você poderia voltar a falar um pouco sobre quais setores? Você poderia voltar? Rafael, boa apresentação. Você poderia voltar um pouco sobre quais os setores em que se poderia aplicar o Big Bang? Você tem um gráfico aí, aquele gráfico, eu posso passar o paper. Aliás, esse paper é muito bom, porque ele foi lançado em janeiro, chama Unlocking the How, ou seja, destravando o como fazer.
foi publicado em janeiro desse ano. Ele é muito interessante, aponta vários caminhos para fazer uma transformação e tal, mas ele não vai te dar essa informação. Tá? Ele diz como a indústria está sendo afetada por uma transformação digital. Eu acho que falar que na bolinha 10 ou na bolinha 9 vai até Big Bang, é caso de Big Bang ou não acho que também não é por aí. Mas tem que avaliar, tipo assim, eu sou uma empresa que estou há 30 anos defasado em termos de tecnologia e estou no caso mais violento ali de disrupção por digital, de repente esse seja um caso de fazer um Big Bang. Mas de repente eu estou só, sei lá, 5 anos e falta fazer alguns ajustes na organização para conseguir fazer esse shift, de repente também não é um caso, por mais que eu esteja, né, ali no final, talvez ainda seja o caso de, tipo, não precisa fazer uma transformação inteira aqui, Big Bang, dá pra gente tratar isso de outra forma. Tá bom? Essa organização tem morte terminal, você vai concordar que ela vai tender a estar motivada a entrar ali. Sim. Se ela não vai sobreviver até o final de uma geométrica, né? De uma transformação geométrica, não tem por que fazer uma transformação geométrica. Certo? Você precisa fazer alguma coisa mais rápida. Mas eu acho que tem um componente aí do caminho da dor, né? Se você chegou no ponto de você vai ter que fazer uma transformação Big Bang, você está falando que em alguma medida você vai perder muito o controle do que vai acontecer no meio desse caminho. Sim, perder o controle, acho que você já não tem o controle, né? Você já não tem esse controle todo que você está pensando aí. Né? Acho que de repente você tem uns semáforos azul, amarelos e verdes que dão essa vermelho, amarelo e verde que dá essa impressão para você, mas eu não acho que você tem todo esse controle, tá? É UTI, né? Na UTI você não tem controle. Então, assim, eu acho que assim, acho que um dos passos para fazer essa transformação é entender que você não tem todo esse controle. E que, de fato, precisa descentralizar o poder e ter mais autonomias na ponta para conseguir resolver a necessidade do cliente, que é quem melhor conhece o problema do cliente. A ponta, não o meio ou o topo da organização. Muito boa apresentação. A minha dúvida é mais a seguinte, quais são as áreas que se falou em outras palestras, que outras áreas ou cases de implementação em certas áreas podem ajudar a levar ao top-down, né? Ter uma visão de cima que ajudaria a implementar, dando apoio e suporte. Não basta só a parte de baixo, né? Algumas pessoas no movimento querendo fazer esse... a pergunta é mais a seguinte, existe algum caminho no sentido de talvez o RH, como provar, né, que é necessário pensar em mudança de processo para aqueles contextos específicos, né, para poder fazer alguma transformação e provar para cima, né, mais recente. Eu acho que assim, acho que hoje em dia, se você está precisando provar, acho que já está errado, né? Tá ruim, já está ruim, né? Porque assim, hoje em dia já não devia estar mais precisando provar, já tem assim, casos, aquilo, né? A rodo de coisas que dominaram o mercado, que não existia antes, e coisas que eram dominantes e já não estão mais no mercado, né? E casos que eram dominantes e de repente reduziram a relevância. Não deixaram de existir, mas reduziram a relevância. Por exemplo, o caso do táxi é esse. Ainda existe táxi hoje, mas a relevância é muito menor do que já foi no passado. Se não está conseguindo enxergar isso, o problema não é que você está faltando dado, não é que está faltando pesquisa, não é que está faltando racional para conseguir justificar a mudança. É que o mainstream já está falando, né? Assim, o ponto aí é que a pessoa não quer mudar, né? Aí, ou você está falando com a pessoa errada, né? Porque a pessoa que quer mudar, na verdade, está em outro lugar, ou então a organização realmente não quer mudar. E aí deixa ela não mudar, então. Em alguns cases não provariam uma forma de... Como você mesmo falou, a guerrilha não é o melhor caminho, né? Ela sozinha não resolve. Mas algumas guerrilhas não seriam suficientes para provar. Eu não vou dizer desistir da guerrilha, nem nada disso, tá? Desculpa. Mas assim, eu vejo poucos casos de sucesso. Não estou dizendo que não existem casos, existem casos de sucesso, mas são poucos ainda. Mas não seria, talvez, suficiente?
Ou não? Não. Teria que vir um externo aí. Não sou nem externo, tá? Mas eu fiz uma vez um treinamento com a Linda Rising sobre... se não conhece a Linda Rising, eu vou fazer que nem a Mari fez na apresentação dela hoje. Mas você está fazendo, conheça. A Linda Rising fez um treinamento com a gente no ano passado, no ano retrasado, sobre a gestão de mudança. Né? A mudança organizacional, na verdade. Mudança organizacional. E ela começou o treinamento falando assim, o que vocês fazem para conseguir gerar mudança? Aí a primeira resposta, dados, cases, justamente na linha que você está fazendo. Ela falou, nada disso vai te ajudar a fazer mudança organizacional. Tá? E o que você vai precisar gerar para a mudança organizacional não é... As pessoas não mudam dizendo que você está errado. Não vai ser dizendo, você está errado que eu vou causar uma mudança em você. Eu vou te mudar com outras formas. Que vai desde colocar comida para a gente começar a conversa na mesa, tá? Até convencer as suas pessoas de confiança e fazer com que elas suportem a minha ideia e você passar a suportar a minha ideia também. Então acho que se a pessoa ainda nega cases hoje, não é o case, sabe? Você precisa olhar para outras formas de convencer essa pessoa. Obrigado. Acabou. Obrigado, gente.